que serve o dízimo? Para enriquecer pastores? Para comprar as bênçãos divinas? Ou existe uma explicação mais coerente para ele? É uma doação ou uma devolução? Vamos ver o que as pessoas pensam sobre o dízimo. Olha, isso é uma questão de cada um. Apesar de que o dízimo tem que ser uma coisa espontânea, certo? Se ela pode contribuir, eu acredito que não faz alteração, não altera a vida dela, a vida financeira dela. Dízimo? O que é isso? Deus cumpre com a palavra dele. Isso é certeza. Agora não adianta o cara também chegar na intenção de dar o dízimo, querer, vou investimento. Não, dá de coração, com certeza tem o retorno. Nem que não seja material, mas espiritual tem. Não tem nada a ver você receber de volta só porque você dá. Deus é Deus, não tem nada a ver com dinheiro, não é negócio. Você não dá aquilo que te sobra, e sim aquilo que você recebeu, você dá em troca, entendeu? Você recebeu uma graça divina de poder trabalhar para ter aquele dinheiro, então não custa você contribuir com uma parte, né, para as obras da igreja. Muito boa noite a todos. Sempre um prazer estar de volta, vendo as pessoas aqui em Vila Formosa e em nossa imaginação, pessoas em muitos outros lugares. Mais uma vez, vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, aqui estamos diante de Ti, não para falar de coisas comuns, sem importância, mas sim para abrir a Tua santa palavra. Abençoe cada pessoa que está reunido neste santo e bom lugar. Seja uma casa, seja uma igreja, não importa. Para que todos nós possamos, com coração aberto, receber a Tua mensagem. Abençoe o pregador para que ele não fale de si mesmo, mas sim somente da Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Era bem cedo de manhã, numa grande fazenda. O dono da fazenda foi conhecido como o homem mais rico do Campo Grande, no estado de Texas. Ele era um homem que possuía muita terra, muito dinheiro. Tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele. Mas naquela manhã, bem cedo, alguém bateu a porta. Ele abriu a porta e era um dos seus empregados, o velho Carlos, que havia trabalhado para ele já há muitos anos. Disse: chefe, eu tenho um assunto urgente, preciso falar com o senhor. Disse: que é, Carlos? E qual é a urgência? Por que tão cedo de manhã? Ele disse: chefe, eu tive um sonho essa noite que passou. Um sonho horrível. Eu sonhei que o homem mais rico de Campo Grande vai morrer hoje à noite, à meia-noite. O chefe colocou a mão no ombro dele e disse: não se preocupe comigo, Carlos. Eu tenho muita saúde, eu não vou morrer hoje à noite. Pode ir embora sem se preocupar que não vai acontecer nada. E Carlos saiu e fez o seu trabalho. E o homem rico deu risado e começou a fazer o seu trabalho quando começou a pensar: e será que o Carlos podia ter razão?
Enquanto o dia foi passando, ele ficava cada vez mais preocupado. Será que esse sonho pode ter significado? Tentou tudo para tirar isso da cabeça, mas ficou cada vez mais impressionando o homem. E à tarde ele já estava tão preocupado que ele chamou o seu amigo, que era um médico, Jorge. Disse: Jorge, o senhor pode me examinar hoje? E Jorge disse: hoje é um dia muito ocupado, o senhor não pode vir amanhã? Disse: não, eu queria que vir hoje. Disse: mas o que é? O senhor não está se sentindo bem? Não, eu só queria ter certeza que não há nada comigo. Jorge disse: então pode vir, eu dou um jeito. E ele foi, e Jorge o examinou e disse: olha, está em perfeita saúde, não tem nada. Qual é o problema? Disse: meu velho empregado, Carlos, me disse que sonhou que eu vou morrer hoje à meia-noite. E os dois deram risada. O médico disse: não tem nada com isso, esquece isso. E o rico, totalmente aliviado, foi para casa, mas não conseguiu tirar isso da cabeça. E quanto mais pensava, mais preocupado ficava outra vez. E quando chegou 10 horas da noite, ele estava tão nervoso que ele chamou Jorge outra vez. Disse: Jorge, você não quer vir aqui estar comigo, passar as horas comigo? Jorge não vai me dizer: você está preocupado com um sonho? Disse: eu estou procurando não me preocupar, mas a coisa não me sai da cabeça. Será que eu vou morrer hoje à meia-noite? O médico disse: não vai, mas eu vou estar com você. E eles conversaram e o tempo foi passando, 11h30, 11h45. Faltava 5 minutos para meia-noite e o homem rico estava bem preocupado. Mas depois o relógio bateu 12 horas e não aconteceu nada. E ficou totalmente aliviado e foi dormir um sono muito profundo. Mas cedo de manhã, no dia seguinte, alguém estava batendo a porta. Não era o velho Carlos, era o filho dele. O homem abriu a porta e disse: o que há? E o menino disse: minha mãe mandou que eu avisasse que meu pai morreu ontem à meia-noite. Vem a pergunta: quem era o homem mais rico de Campo Grande? E vem outra pergunta: o que é a riqueza? O que é o dinheiro? Infelizmente, nós não podemos viver sem dinheiro. Nós não podemos comer sem ter dinheiro para comprar comida, não é? Precisamos de dinheiro para tudo que fazemos. E muitos de nós passamos a maior parte da nossa vida trabalhando em trabalhos diversos. Cada um tem sua profissão, o seu trabalho, procurando ganhar a vida, para ter dinheiro suficiente para colocar comida na mesa, para ter dinheiro suficiente para manter a sua família, para comprar roupa, para ter uma casa para viver. E nós trabalhamos a vida inteira. Na Bolsa de Valores em Toronto, tenho visto a luta para manter o seu dinheiro e ganhar juros. É uma coisa muito triste que está acontecendo na América, que muitas pessoas estão usando a religião para arrancar dinheiro das pessoas. E em nome da religião, muitas pessoas estão agora usando a palavra de Deus e a religião para levantar dinheiro e ficar ricos. E temos pastores lá, evangélicos, que são riquíssimos. Temos um que tem uma casa para seu cachorro, que é ar-condicionado, com carpetes finos. Uma casa que custa muito mais do que muitos pobres têm. O cachorro tem casa melhor do que seus empregados. É uma coisa triste, quando em nome de Deus, pessoas usam a religião para levantar dinheiro. Alguns anos atrás, saiu um livro de um grande escritor, Alvin Toffler, falando um pouco sobre os problemas financeiros do mundo. Muitos anos atrás, depois de terminar a Segunda Guerra Mundial,
o povo estava com medo que o mundo ia terminar como uma explosão atômica. Depois surgiram outros problemas. Surgiram os problemas de ecologia. O ar poluído e as águas tão poluídas que um rio pegou fogo que tinha tanta poluição no estado de Ohio. E então o povo ficou com medo que o mundo ia não terminar com um estrondo ou uma explosão, mas com lamúria. Mas Alvin Toffler, olhando o futuro, disse que o mundo não vai terminar nem com estrondo, nem com lamúria. O que ele disse? Vamos ler as palavras dele. Nossos problemas são decididamente ameaçadores. O mundo não terminaria com um estrondo ou com lamúria, mas sim com uma crise econômica. Outro dia eu estava andando na rua e vi um homem com uma placa, disse que estava disposto a trabalhar não para ganhar dinheiro, mas para ganhar um pouco de comida, para não passar a fome, porque ele estava realmente com fome. No tempo dos 30, um homem desempregado disse: os desempregados têm estado tanto tempo sem alimentos, roupas, sapatos, cuidados médicos, tratamentos dentários, etc., que nós encontramos com péssima condição. É por isso, quando buscamos um trabalho, não o conseguimos. Sem dinheiro, não podiam se vestir direito, não podiam nem se apresentar de uma maneira certa. Disse, não usamos comprar uma barra de sabonete quando com o mesmo valor podemos comprar um ovo ou algumas cenouras para nossas crianças. Um disse, eu ficaria feliz se pudesse cavar buracos para evitar que minha família passasse fome. Mas não há buracos para cavar. Não há buracos para cavar. Uma criança, naquele tempo, escreveu para o presidente dos Estados Unidos essas palavras comoventes. Ela disse, meu pai está chorando o tempo todo. Eu perguntei a ele, por que você está chorando? Ele disse que nós não temos nada para comer. E eu estou muito triste por causa dele. E não por isso posso dormir à noite. Quero deixar uma coisa clara. Muitas pessoas não compreendem isso. Muitas pessoas acham que Deus é um Deus muito pobre, com mão estendida, pedindo esmola de nós. Coitado de Deus, tão pobre. Um Deus pobre que não tem nada e nós precisamos ajudar a Deus. Será que isso é verdade? Será que eu posso ajudar Deus a ficar mais rico? Não posso, porque Deus é dono de tudo. Deus não precisa do meu dinheiro. Este é um princípio que eu quero deixar bem claro. Se alguém acha que Deus está dependendo de ti para ajudar Ele, está muito enganado. Deus não precisa do teu dinheiro. Nós servimos a Deus. Eu gosto de fazer o trabalho de Deus, mas Deus não precisa de mim. Ele poderia ter mandado um anjo aqui pregar. E um anjo pregaria 1 milhão de vezes melhor do que eu. E não teria sotaque. E não teria problema com a língua portuguesa. Mas por que Deus não mandou um anjo fazer o trabalho? Porque Deus me ama e Ele me deu essa oportunidade. Mas eu não estou ajudando a Ele, Ele está me ajudando a mim. Eu não dou para a igreja porque Deus precisa da minha ajuda. Porque a Bíblia diz que Deus é dono de tudo. Vamos ler o que disse a Bíblia. A Bíblia diz, pois são meus todos os animais do bosque, disse Deus. Deus disse, pois são meus todos os animais do bosque. E as alimárias, aos milhares sobre as montanhas. Ele disse, conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que se movem no campo. Então, notamos as suas palavras. Disse, se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Salmos 50, 10 a 12. Depois da Primeira Guerra Mundial, havia um rico americano que gostava de contar o seu dinheiro e dizia, todo meu,
todo meu, ele ficou muito contente com a grande quantia de dinheiro que ele tinha. Mas Deus disse, tudo pertence a Ele. Ele não precisa da tua ajuda, Ele não precisa da minha ajuda. Eu li a história de um menino que foi para a oficina do pai, que tinha uma oficina de marcenaria. Papai, me ajuda, eu quero construir um barco. E o pai deu madeira para ele, e os ferramentas, ele fez o barco. Depois ele foi para a mãe, mamãe, eu quero fazer uma vela no barco. E mãe deu um pano para ele fez uma vela. E depois ele foi para o rio, ele amarrou um barbante no barco e soltou, e o barco foi pela corrente, o vento levando pela vela. E depois, quando chegava longe, ele puxava de volta, depois soltava. Cada dia ele gostava de brincar assim. Ele gostava muito do barco que ele havia construído, mas um dia um vento forte veio e o barbante escapou da sua mão. Ele viu o barco desaparecendo o rio abaixo. E ficou muito triste. Mas uns dias depois ele foi para o centro. E lá numa loja de coisas usadas ele viu o barco dele. Alguém havia achado. E ele foi para a loja e disse, olha, este é o meu barco. O dono da loja disse, não menino, é meu barco, eu comprei. Alguém trouxe e vendeu para mim. Mas ele disse, eu quero o barco. Se quer o barco, tem que pagar o preço. É R$10. Ele disse, mas eu não tenho R$10. Então, você não pode ter o barco. E ele saiu correndo e começou a fazer trabalho, engraxando os sapatos e cortando a relva dos vizinhos e ganhou R$10 e foi comprar o seu barco. E quando voltou para casa com o barco na mão, ele começou a falar com seu barquinho. Oh, pequeno barquinho, tu és meu. Pequeno barquinho, tu és meu 2 vezes, porque em primeiro lugar eu te fiz. Em segundo lugar, eu te comprei. Nosso Criador olha para nós como seres humanos. E para cada um de nós, Ele disse, tu és meu. Em primeiro lugar, eu sou teu grande Criador. 3 vezes tu és meu. Em primeiro lugar, eu te criei. Em segundo lugar, eu te comprei com meu sangue no cruz de Calvário. Mas em terceiro lugar, tu és meu porque eu te sustento. Nós não podíamos respirar se Deus não nos sustentasse. Meu primeiro ano no Brasil, eu estava no sul, Santa Catarina, ficando na casa de umas pessoas e domingo de manhã dei um passeio. Eu vi umas plantas que eu nunca havia visto na minha vida. Fiquei olhando. E veio o dono do campo e disse, por que está olhando o meu campo? Quer comprar? Disse, não, mas eu sou curioso, que planta é isso? Disse, mas de onde você vem? Da lua? Você não conhece aipim? Mandioca? Aí disse, mas o que é? Eu não sei o que é aipim. Ah, ele disse, uma planta que comemos. Disse, mas não conheço. E ele disse, bem, vem almoçar conosco e minha esposa está preparando o aipim para o almoço. Eu aceitei. Eu sentei na mesa, eles fizeram o almoço, e então eu disse, antes de comer, eu gostaria de agradecer a Deus. Se Deus, não precisa agradecer a Deus, Ele não tinha nada a ver com isso. Eu plantei o mandioca, e eu criei isso. Eu não creio em Deus. Essa planta, se quer agradecer, alguém pode agradecer a mim, mas Deus tem nada a ver com isso. Eu disse, mas Deus te sustenta, se não creio nisso. Uns dias mais tarde, eu visitei esse mesmo homem no hospital. Estava muito doente, deitado de costas. Ele estava olhando o teto. Eu disse, oh, meu amigo, olha para cima. Ele disse, não posso olhar outra direção. Estou preso aqui. Disse, mas, olha, Deus te sustenta. Não, você não poderia ter plantado o aipim sem Ele. Deus nos sustenta, nós não podíamos nem respirar sem oxigênio. Eu sei que muitos pregadores têm uma ideia totalmente errada do plano de Deus para as finanças. Eles dizem, Deus é pobre, tem que ajudar a Deus, tem que dar para a igreja, entrega o teu dinheiro, dá para a igreja porque Deus precisa.
totalmente errado. Deus não precisa. Deus não é pobre. Deus é riquíssimo. A pessoa mais rica que existe neste mundo não pode fazer nenhuma diferença à condição financeira de Deus. Mas nós vamos abrir a Bíblia e a Bíblia nos fala alguma coisa. Fala como nós podemos cooperar com Deus. Vamos ler primeiro o livro de Malaquias. Aqui começa com uma pergunta: roubará o homem o Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a toda a nação toda. Aqui temos uma história de ladrões. Quando nós usamos o que não é nosso, que é de Deus, que a Bíblia vai explicar daqui a pouco, nós estamos roubando de Deus. Mas ele continua. Ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, disse o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E ele continua: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril. Disse o Senhor dos Exércitos, Malaquias 3, 8 a 11. Aqui temos um desafio que Deus está lançando para todos os cristãos. É se coopera comigo, eu quero ser o seu sócio, e se cooperar comigo, eu quero abrir as janelas do céu e derramar tantas bênçãos que não poderão medi-los. Quero reprovar o devorador. Eu fui criado nas planícies do oeste de Canadá, onde muito trigo é criado. Meu cunhado era fazendeiro de trigo, mas o fazendeiro de Canadá de trigo tem algumas preocupações. Se preocupa com gafanhotos que vêm comer o trigo antes de colher. E tem uma outra preocupação muito grande, é a saraiva. Quando caem essas pedras de gelo, acabam completamente com a plantação. E existem companhias de seguro que eles podem comprar seguro contra saraiva. E um ano eu falei para meu cunhado, eu era menino, era mais velho, tinha fazenda. Eu disse: você já comprou seguro, porque parece que é a previsão de tempo que vai dar muito saraiva esse ano. Ele disse: sim, eu tenho seguro. Disse: é uma boa companhia? Disse: a melhor companhia possível. Disse: qual é a companhia? Porque havia ouvido de várias companhias. Disse: a companhia de 3 sócios, o Pai, Filho e o Espírito Santo. É o único seguro que eu tenho. As outras pessoas compraram um seguro caríssimo, ele não gastou nada. Veio uma tempestade de saraiva. O gelo caiu, pedaço de gelo do tamanho de um ovo de galinha. Acabaram com todos os campos ao seu redor. Nenhuma pedra caiu no seu campo, porque ele estava com o seguro certo. Deus disse: eu vou reprovar o devorador. Agora ele lança um desafio. Ele disse: fazei prova de mim. Que desafio! Aqui temos o Rei do Universo, que é dono de tudo, e ele disse para seres humanos tão fracos e pobres: fazei prova de mim. Porque eu quero abrir as janelas do céu e te dar bênção sem medidas. O que ele está dizendo? Se lembra que ontem falamos que Deus não tira de nós nada que é bom para nós. Ao contrário, quando nós obedecemos a Deus, é para nosso bem. Nós não obedecemos a Deus na parte financeira,
para ajudar a Deus. Nós obedecemos a Deus para que Ele pode nos ajudar a nós. Qual é o motivo do dízimo? Jesus falou para o povo do tempo dele. Eles eram fiéis no dízimo, mas faltavam em outras coisas. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então ele disse: deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Qual é o motivo que Deus pediu ao povo do Antigo Testamento de entregar o dízimo? A Bíblia deixa bem claro que o dízimo é para a casa de Deus, para manter a casa de Deus, para que o povo poderia ter os serviços dos sacerdotes, para receber as bênçãos espirituais. O dízimo não era para nenhuma finalidade a não ser manter o sacerdócio. Lemos no livro de Números 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. O dízimo era para pagar os sacerdotes. Depois dos tempos do Antigo Testamento, entramos no Novo Testamento. E Paulo aplica essa regra. Ele fala claramente qual é a finalidade. Ele disse: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. 1 Coríntios 9, 13 e 14. O que Paulo está dizendo? Eu, há muitos anos atrás, dediquei a minha vida à pregação do Evangelho. Se eu tivesse ido para a fábrica cada dia, eu não poderia dar todos os esforços para o Evangelho. Se eu tivesse para trabalhar 8, 10 horas na fábrica e pregar à noite, eu não teria mais energia. Graças a Deus, como pregador do Evangelho, eu sou pregador 24 horas por dia. Pessoas me chamam meia-noite, 2 horas de madrugada. Não importa. Eu posso dedicar todo o meu tempo à pregação do Evangelho, porque a Bíblia diz que os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Deus quer pessoas que podem servir. E não me importa se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, eu posso servir. Não me importa se é uma viúva pobre que me chama ou um multimilionário. É a mesma coisa, porque eu não recebo deles. Eu não preciso pedir nada deles. Quando eu entrei na obra de pregação, eu prometi a Deus que nunca pediria um tostão de ninguém. Por quê? Porque é perigoso. Se eu dependesse das pessoas com quem eu trabalho para me dar dinheiro, a tentação seria muito forte, quando estou sentindo necessidades, de dar mais atenção aos ricos do que aos pobres. Isso não é vontade de Deus. Deus quer que eu possa dar todo o meu tempo trabalhando para Ele, sem ter medo que minha família está passando fome, sem andar com sapatos furados. Eu sei que eu vou ter o que comer. Também sei que eu nunca vou ficar rico, porque o plano de Deus não permite isso. O plano de Deus não deixa pessoas religiosas abusar do povo financeiramente. Porque, sem dúvida, isso seria um grande pecado. O plano de Deus é maravilhoso. Com o plano de Deus, o pastor de uma igreja grande não ganha mais do que um pastor de uma igreja pequena. Não faz diferença. Com o plano de Deus, cada um recebe um salário suficiente para lhe viver, não mais, não menos. E não importa quantas pessoas ele tem na sua congregação,
Se ele tem uma congregação de 20 pessoas pobres, ou outro tem uma congregação de 10 mil pessoas ricas, o salário é o mesmo. Que ele não precisa ficar rico. Ele precisa viver. E o plano de Deus com os sacerdotes foi assim, e o plano de Deus no Novo Testamento é assim. Eu, quando morava em Santa Catarina, conheci um pastor de uma igreja evangélica. Eu estava viajando para a cidade de Caçador de avião e vi que ele também era americano. Fiquei muito contente. Eu sentei com ele e estávamos falando. Disse, onde você vai? Disse, Caçador. Onde é você? Disse, Caçador. Eu disse, o que você vai fazer lá? Ele disse, o que você vai fazer lá? Disse, bem, eu fiz uma série de conferências lá e estamos abrindo uma igreja nova. Ele disse, eu estou indo numa missão muito mais triste. Você está indo para abrir uma igreja, eu estou indo para fechar uma igreja. Eu disse, bem, eu prefiro estar na minha posição, mas por que vai fechar a igreja? Disse, porque não deu para manter a igreja financeiramente. Nós tentamos tudo. Fizemos festas, fizemos vendas de coisas, fizemos até jogos para ver se pudéssemos levantar dinheiro. Tentamos tudo, mas não deu. E agora vamos fechar a igreja porque o dinheiro não deu. Eu disse para ele, meu amigo, vocês experimentaram tudo? Não podemos pensar em nenhuma outra coisa. Fizemos tudo possível para levantar dinheiro e não deu. Disse, pastor, vocês experimentaram o plano de Deus? Ele baixou a cabeça. Ele disse, nossa igreja não segue isso. Que pena. Que vamos tentar tudo menos o plano de Deus. Vamos experimentar tudo menos o que Deus nos ensinou. Como cristãos, o que Deus nos ensinou deve ser em primeiro lugar. Não é a vontade de Deus que o pregador vai implorando o povo, por favor, dá mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. O pregador está lá para pregar o evangelho, não implorar o povo a dar dinheiro. Não é o plano de Deus que precisamos fazer festas e jogos. Infelizmente, muitas igrejas estão tão ocupadas levantando dinheiro que eles não têm tempo para pregar o evangelho de Cristo. A igreja está morrendo porque eles às vezes têm a cozinha e têm fogo no fogão para fazer as festas, mas no púlpito onde deve haver o fogo do Espírito Santo está tudo congelado. Não é o plano de Deus. O plano de Deus é que os que pregam o evangelho vivem do evangelho. E quando isto acontece, então Deus pode abençoar. E o plano de Deus para todos nós, incluindo os pastores. Aprendi a isso há muito tempo. Aprendi que a pessoa que segue o plano de Deus é muito mais feliz financeiramente do que não segue a Deus. Por quê? Vamos ler uma das promessas. Vamos ver o que Deus disse em Lucas 6, 38. Disse, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que Deus disse? Se nós cooperamos com Ele, Ele vai abrir as janelas e mandar porções sem medida. E quando nós damos, Ele vai dar, transbordando, sacudido. É uma coisa maravilhosa, a promessa de Deus. Eu sei que isso é a verdade, porque Deus não pede a você dar porque Ele precisa. Ele pede a você dar porque você precisa. É como o fazendeiro que teve uma colheita maravilhosa. E ele disse, Deus foi meu sócio. Por isso eu tive essa colheita. Eu me tornei sócio de Deus e nós plantamos a plantação. E eu fiz o trabalho de plantar a semente, mas fiquei cansado depois de 10 horas de trabalho.
E foi dormir, mas enquanto eu estava dormindo, Deus continuou trabalhando. Mandou a chuva, mandou o sol, fez as plantas crescer. Eu trabalhava às vezes 10 horas por dia, ele trabalhava 24 horas por dia. E quando chegou o tempo de colheita, eu disse, meu Deus, somos sócios. E realmente eu queria dividir tudo com meu Deus. Mas eu deveria dar mais para ti, porque eu trabalhei menos. E Deus disse, não, meu filho, eu não preciso de nada. Eu vou só pedir que você dê suficiente para mostrar que nós somos sócios. Suficiente para mostrar que você tem fé em mim. Eu não quero dividir no meio, só dá 10%. Isso mostra que estamos sócios. Eu vou continuar abençoando. E Deus faz exatamente isso. O plano funciona sempre. O salmista disse em Salmo 37, 25, eu posso dizer a mesma coisa. Eu posso adotar essas palavras, porque são minhas palavras, como também do salmista. Ele disse, eu fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Agora, eu vou adaptar esse versículo para a minha vida. Eu fui jovem, muitos não vão crer que isso foi possível, mas eu fui. Fui tão jovem como os jovenzinhos aqui. Eu sou velho, ninguém tem problema em compreender isso, todos sabem. Mas em 47 anos de evangelismo público, eu nunca vi alguém que se tornou fiel a Deus no dízimo mendigar pão ou ficar pobre. Não, mas é mais do que isso. Eu vou muito além disso. Eu nunca vi alguém que decidiu obedecer a Deus ficar mais pobre do que se não tivesse dado a Deus. Isso é muito fraco. Preciso tomar um passo muito maior. Eu nunca vi alguém que foi fiel a Deus que não ficou melhor financeiramente. Porque Deus não falha na sua promessa. Eu vi um pastor no rádio na América dizer, o dízimo é só para as pessoas que podem. O pobre não deve dar dízimo porque ele não pode. Diz, coitado desse pastor, ele não compreende o plano de Deus. Os pobres precisam das bênçãos mais do que os ricos. Eu poderia contar muitos incidentes de pessoas que eram pobres, quando se tornaram fiéis a Deus, melhorou a sua situação financeira. Eu não vou ter tempo de contar todos os casos, mas eu posso lhe dizer uma coisa, meus amigos. E podem escrever isso, grava na sua mente. Nós aprendemos matemática na escola, mas a matemática que aprendemos na escola não funciona com Deus. Deus tem outras maneiras de calcular as coisas. Eu posso lhe assegurar, sem dúvida nenhuma, que R$9 com a benção de Deus compra muito mais do que R$10 sem a benção de Deus. Você for fiel com Deus e dá para Ele 10%, os 9% vai crescer. Isso acontece sempre, nunca falha. Matemática de Deus é bem diferente. Não é como o nosso. Uma vez, eu estava pastorando uma igreja numa cidade chamada Regina, no oeste de Canadá. E um dos membros veio a mim, chamava Gary, e disse, pastor, eu não posso entregar o dízimo, porque não dá. O senhor vem para minha casa e eu vou mostrar que não dá. E fui para a casa dele, ele mostrou o registro dele, que era um homem muito fiel. E ele não gastava um tostão sem escrever. E ele fez a balança num livro que tinha num lado os gastos e outro lado as entradas. Se eu recebo um salário, aqui está. E aqui estão os gastos. Disse, tenho prestações no carro que eu preciso para o meu trabalho. Comprei uma casa, tenho prestações na casa.
Eu preciso comprar comida para minha família. Aqui estão as despesas. Eu preciso comprar roupa quente, porque é um lugar muito frio. Aqui estão as despesas. Olha, pastor, eu disse, veja o que eu ganho e o que estou gastando, não está sobrando nada. Disse, então eu não posso pagar o dízimo. Eu disse, Gary, a Bíblia diz fazer prova de mim. Será que ele está falando para todos menos você? Disse, mas pastor, olha o que eu escrevi aqui. O senhor pode ver, o que eu devo fazer? Não alimentar a minha família? Não fazer prestação no carro e perder o carro? Não fazer prestação na casa? Onde posso cortar? Disse, Gary, não sou eu que falei, é Deus que falou. Sim, mas disse, o senhor não está falando, não está fazendo bom senso. O senhor acha que eu devo pagar dízimo, então o senhor me mostra o que eu vou cortar para poder dar para a igreja. Disse, Gary, eu não estou falando para cortar nada. Porque não é só eu que quero que o senhor pague dízimo. Deus quer para seu bem. Ok, disse, pastor, próxima vez que eu recebo o meu salário, eu vou tirar 10%. E se minha família passar fome, você vai ficar sabendo. Disse, não fala para mim, fala para Deus. Ele fez a promessa. Chegou sexta-feira, ele recebeu o salário, tirou os 10% e deu para Deus. Na segunda-feira, quando ele foi para a fábrica trabalhar, o alto-falante disse, Gary Colburn, o chefe quer falar consigo. Que coisa, que azar. Começa a semana já o chefe me chama. Certamente eu vou receber uma repreensão. Ele entrou no escritório do chefe. E o chefe disse, Gary, eu estou observando você há muito tempo e eu acho que você está ganhando pouco. Eu quero lhe dar um aumento de 10% do seu salário. Será que ele perdeu alguma coisa sendo fiel a Deus? E muitas outras pessoas. Eu estava trabalhando no estado de Massachusetts. Havia um senhor português chamado Enoque Duarte. Disse, pastor, eu não posso entregar o dízimo. Disse, por que não? Disse, porque eu ganho pouco e cada vez quando chega o fim da semana, eu ganho o salário cada semana, sempre falta, não posso pagar todas as dívidas, estou me afundando cada vez mais. E se com menos 10% eu vou ficar arrasado. Eu disse, Enoque, a Bíblia diz fazer prova de mim. Fazer prova de mim. Você confia em Deus ou não? Disse, olha, pastor, na semana que vem eu vou experimentar. Mas eu sei que não vai dar certo. Semana seguinte ele recebeu o salário, tirou 10%. Quando me encontrou na semana seguinte, disse, pastor, eu não sei o que aconteceu. Mas pela primeira vez na minha vida, eu tirei os 10% e paguei as contas e sobrou um pouco. Disse, certamente eu enganei-me, faltou alguma coisa. Esse experimenta na semana que vem. Na semana seguinte, disse, pastor, outra vez sobrou. Não sei, o que está acontecendo? Durante muitos anos, às vezes eu passei anos sem me encontrar com ele, mas quando me encontrava com ele, disse, Enoque, ainda está sobrando? Disse, sim, cada vez mais. Se no dia que eu comecei a ser fiel a Deus, eu comecei a prosperar. Eu tenho um amigo que é índio norte-americano. Estava um pescador. Estava com um barco furado. Com casa que a chuva entrava. Pobre homem. Quando ele decidiu a servir a Deus, de repente as coisas mudaram. Hoje ele tem uma dúzia de navios de pescar, cada um valendo milhões de dólares. O homem mais rico da ilha onde ele mora. Porque Deus abençoou. Cuidado, eu não estou dizendo que cada pessoa que obedece a Deus ficará rico. Deus não prometeu isso. Deus não dá riqueza para todo mundo. Mas Deus abençoe. Porque Deus quer nos abençoar. E Deus quer nos dar oportunidades. E quando reconhecemos o que é de Deus, Ele sempre nos abençoará. E sempre vamos sair bem. Não devemos dar esmola para Deus. Quando passa a sala de oferta, colocar uns tostões lá, porque pensamos que estamos ajudando a Deus.
Não é assim. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar ricamente quando confiamos nele. Um menino no sul dos Estados Unidos era tão pobre, se a mãe disse, Guilherme, você tem que ir para a cidade e achar trabalho, porque não tenho dinheiro suficiente para alimentar toda a família. Guilherme foi para Nova York. Foi de navio, subindo o rio. E o capitão do navio disse, Guilherme, onde você vai? Disse, vou para Nova York. Disse, o que você vai fazer? Disse, eu preciso achar trabalho. Minha mãe não tem mais dinheiro para sustentar toda a família. O capitão disse, Guilherme, o que você vai fazer em Nova York? Ele disse, eu não sei. O capitão disse, sua mãe não te ensinou nada? Ele disse, sim. Nós nunca tivemos dinheiro para comprar sabão. E nós fazíamos sabão em casa. Ela me ensinou como fazer. O capitão disse, Guilherme, vai para Nova York e faz sabão e vende de casa em casa, mas seja fiel a Deus. Dá 10% para ele, ele te abençoará. Ele foi para Nova York, fez sabão, vendeu de casa em casa, o povo gostou do sabão e ele tirou 10% e fez mais sabão. E daqui um pouco tinha tantas freguesas que ele teve que empregar mais pessoas para trabalhar para ele. E ele disse, bem, se Deus me abençoe, quando eu dou 10%, eu vou dar 20%. Quando ele fez isso, explodiu. Todo mundo queria o sabão dele. Ele construiu uma pequena fábrica, empregando dezenas de pessoas. Ele disse, bem, Deus me abençoou tanto, eu vou agora dar 30%. Quando ele fez isso, a fábrica cresceu tanto que ele teve que construir fábricas em outras cidades. E ele resolveu dar 40% e 50%. E quanto mais ele dava, mais cresceu. Sabe quem era Guilherme? Era Guilherme Colgate. E todos nós já usamos os produtos Colgate. E ele sempre disse, foi a benção de Deus em ser fiel a Deus que fizeram que ele crescesse. Um dia os discípulos estavam no templo e os ricos estavam lá dando dinheiro para a casa de Deus. E um rico chegou, eu vou usar agora a minha ilustração, não sei se foi bem assim, mas sim que eu compreendo. Um rico chegou e disse, todos olhem para mim agora, porque eu vou dar uma coisa muito significante para a casa de Deus. Eu vou dar R$1 milhão. E o povo olhou, os discípulos e disse, mas que maravilha, que homem generoso. Depois veio outro, ele deu 1 milhão, eu vou dar 5 milhões. E os discípulos, mas que coisa maravilhosa. Veio o terceiro homem, ele deu 5 milhões, eu vou dar 10 milhões. E os discípulos estavam admirados quando apareceu uma pobre viúva. Ela chegou, ela não tinha nada. Ela deu uns tostões, as moedas, que eu já tenho moeda, mesmo tipo que a Bíblia descreve, valia mais do que 1 centavo. E Jesus disse que ela deu mais do que os ricos. E os discípulos disseram, Jesus, tu não sabes contar? Como podes dizer que uma moeda furada pode valer mais do que 10 milhões? E Jesus explicou uma coisa, que nos mostra que Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós precisamos dar. Vamos ler a passagem como está na Bíblia. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Para Deus não é a quantia, Ele não precisa do nosso dinheiro. Para Deus é o que está no coração. E pouco pode ser muito para Ele. Porque o que Ele quer é nossa fidelidade. E quando nós aprendemos isso, há mais uma história na Bíblia.
Estou lendo agora do Evangelho de São Mateus, as palavras de Jesus. Ele disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Agora, se me permitir, eu gostaria de contar essa história nas minhas palavras. Aqui está aquele judeu, vamos chamar ele de Levi. Levi está com o arado no campo, quando de repente o arado pega uma coisa dura. Ele para, pensando que uma pedra, diz: vou tirar a pedra para não estar no caminho próxima vez que eu passo. Mas cavando não é uma pedra, é uma caixa. Uma caixa cheia de pedras preciosas, cheia de joias. E ele olha a caixa, mas que valor! Essas joias e pedras preciosas valem milhões de reais. E naquele tempo, a lei disse que o dono do campo era dono de qualquer tesouro. Rapidamente, ele cavou um buraco e enterrou tudo. Foi correndo para casa e disse para sua esposa: nós vamos vender nossa casa. Diz Levi: eu não quero vender nossa casa. Sim, vamos vender a casa. Mas Levi, o que está acontecendo consigo? Nós temos uma casa tão boa. Não está à venda, eu tenho um comprador já. Vamos vender todos os móveis. E Maria começa a chorar. Meu marido está ficando louco. Está vendendo todas as minhas coisas. Diz: não, vamos vender todos os móveis. Vamos vender todas as roupas também. Mas Levi, os vestidos preciosos que eu gosto, vamos vender tudo. E ela começa a chorar mais. Meu marido perdeu a cabeça, ficou louco. E Levi vende tudo e sai correndo. Enquanto ele vai para a cidade, pode ouvir ela chorando e lamentando. Coitado do meu marido, ele ficou louco, vendeu todas as minhas coisas, ficou totalmente maluco. Mas Levi vai correndo para o dono do terreno, diz: eu quero comprar o terreno. Aqui está o dinheiro. E com a venda ele conseguiu o preço. E o homem vende o terreno para ele. E ele volta para casa. E quando está chegando perto da casa, ele ainda pode ouvir ela lamentando e chorando. Meu marido ficou louco. Meu marido ficou louco. Parece que: vem comigo, Maria. Ele vai para o campo. E todo o caminho diz: mas o que aconteceu contigo, meu marido? Que tu ficaste louco? Ela disse: vem comigo. E ele começa a cavar e tira a caixa e mostra para ela: olha aqui, somos multimilionários. Ele diz: meu marido, o homem mais inteligente do mundo. Deus tem um tesouro para nós que vale muito mais do que dinheiro. E nós podemos achar loucura ser fiel a Ele, mas Ele nunca nos rejeita. E Ele quer nos ajudar. Ele quer te ajudar agora. A Bíblia diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu quero ser encontrado fiel. Eu tenho um primo que foi trabalhar entre os índios de Canadá, no norte de Canadá. E lá ele me contou uma história. Um missionário chegou lá e começou a pregar para os índios. Índios que não eram civilizados, eram pessoas perigosas, porque era o tempo ainda que eram uma parte selvagem. E não era muito seguro um homem branco estar entre eles. Mas o missionário começou a falar de Deus. E começou a ensinar eles do amor de Jesus. Leu São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando de repente o cacique dos índios se levantou e com machado na mão, balançando no ar, ele foi em direção ao missionário. O missionário começou a se recuar, pensando que estava em grande perigo. E o cacique, chegando cada vez mais perto, com o machado levantado, de repente disse: cacique gostou da história de Jesus. Cacique quer entregar o machado a Jesus. E colocou o machado aos pés do missionário.
O missionário continuou pregando do amor de Jesus, quando de repente o cacique se levantou a segunda vez. Foi em direção do missionário. Tirou o manto, o cobertor dos ombros. Colocou aos pés do missionário e disse: cacique quer dar este cobertor a Jesus. O missionário continuou pregando e agora o cacique levantou e foi para o mato. Voltou com seu animal de estimação, seu cavalo. Levou para o missionário e disse: cacique quer dar o cavalo para Jesus Cristo. Foi sentar-se e o missionário continuou a pregação, dizendo que Jesus não somente deu tudo, deu a si mesmo. O velho cacique se levantou, foi para frente, ficou em frente do missionário e disse: velho cacique quer dar a si mesmo para Jesus Cristo. É isso que Jesus está pedindo de nós. Quando o Evangelho tem o poder de transformar a vida de uma pessoa e converter essa pessoa, incluindo a conversão da sua carteira, então a religião de Jesus Cristo tem muito poder. Jesus está querendo mordomos fiéis, pessoas que sejam completamente fiéis a Ele. E quando nós entramos, dedicamos-nos para a causa de Cristo, o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo e então virá o fim. Agora Jesus está apelando a cada pessoa. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua vida. Ele quer a sua dedicação. Ele está escolhendo um povo mundial completamente dedicado a Ele. Oremos a Deus. Pai, todos nós sentimos o Teu Espírito falando conosco. Ajuda, Pai, que possamos ser fiéis em todas as coisas. Que possamos nos colocar em condições de receber as Tuas bênçãos sem medida. Se alguém aqui estiver com problemas financeiros hoje, está lutando contra esses problemas, ajuda para que ele possa aceitar a fórmula que Tu nos dás, que ele possa receber as Tuas bênçãos, mas acima de tudo ajuda para que possamos entregar nosso ser a Ti. Despede-nos com a Tua paz agora, em nome de Jesus. Amém.